Olá pessoal, tudo bem? Está no ar o Prosa e Café de hoje. Para você que tem criança em casa, já parou para observar o comportamento dos seus filhos ou dos pequenos que você acompanha? É extremamente importante todo esse acompanhamento. Para falar sobre isso, hoje comigo a psicopedagoga Josenaide Pierre. Josenaide, seja bem-vinda. Ô, Douglas, eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com você, com a sua família. É uma bênção. E eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, né? Não no Prosa e Café, mas uma parceria de longa data, né? Isso, uma parceria que já dura aí nem sei quantos anos, né? Eu acho que quase uns 15 anos. É, uma parceria muito boa. Isso. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você já é de casa, né? E eu tô te chamando de você porque a gente é basicamente da mesma idade, né? Então fica mais Bondade, viu, elegante. Douglas? Mas enfim, Rosinante, eu te conheço, sei que você é uma grande profissional e conta pra gente da sua formação, as áreas que você atua, pode ficar bem à vontade. Ah, tá. Eu primeiro, antes da minha formação, eu quero ser grato principalmente ao nosso Deus, né? E antes de falar de formação, eu tenho que falar de onde eu vim, viu, Douglas? Isso, isso. Eu sou filha do José Holanda Pierre, da Gasparina Cândida dos Anjos. Né? Meu pai, talvez só os avós vão lembrar dele, né? Dele, né? Que foi o primeiro fotógrafo de Itapaci, e minha mãe, um exemplo de mãe, né? E esposa do Geraldinho, né? Que eu amo demais também. Meu brother. É, mãe do Pedro Vinícius, da Jodele, sogra do Adriano e da Jainabel. Depois vocês vão entender por que a gente tem que falar das Sobre nossas raízes, as viu, raízes, Douglas? né? Né? Então, e a minha formação, eu acho muito importante dizer que Tia Ju, vou falar Tia Ju também, Tia muita Ju. gente me conhece como Tia Ju, Dona Ju, veio do magistério. O magistério daquela época formava muita gente, nós tínhamos o estágio ali, né? Muito acirrado, né? Professores muito bons. Então eu comecei lá a minha vida profissional, eu falo que no magistério, em seguida, depois de muitos anos, porque aí eu preferi casar, né? Aí, com 30 anos, eu fui fazer a minha faculdade. E aí eu fiz a graduação em Letras Modernas, em inglês. Depois fizemos uma pós em supervisão escolar. Depois psicopedagogia clínica institucional e depois neuropsicopedagogia clínica institucional. Tá aí, muito bem. É, o que é a psicopedagogia? A psicopedagogia, muita gente não entende, Uhum. né? O que o psicopedagogo faz? Queremos entender. O que faz o psicopedagogo? Eu costumo dizer que muitas vezes os pais nos buscam Uhum. porque por indicação, né, do médico, né, para o tratamento. E aí eu falo, você sabe qual é a nossa área de atuação? O que nós vamos fazer com o seu filho? Não, realmente eu não sei. E um dia até brincando com a secretária da saúde de Itapaci, eu falei, eu acho que vocês não sabem se a gente passa no cabelo, psicopedagogo ou o que é, né? Mas Mas, assim, né? E é porque realmente o psicólogo, todo mundo sabe o que o sim, o psicólogo psicólogo faz, já é né? mais O conhecido, né? psiquiatra como um todo. Agora, a área da atuação do psicopedagogo, ele une a pedagogia com a psicologia. Ah, sim. Isso é algo novo, Zenário? Ou já vem sendo feito há muitos anos? Não, há muitos anos. Só que o que acontece também com a questão da psicopedagogia e do psicopedagogo aí? Não estou, né, diminuindo ninguém, todos somos profissionais, Sim, mas muitos não atuam como psicopedagogia clínica, como psicopedagogo clínico. Atua, fez a psicopedagogia, mas atua como pedagogo, está em sala de aula, não no ambiente clínico, né? sim. E a nossa área de atuação, ela está interligada com a educação, né? Uhum. Então, o psicopedagogo aí, ele é um profissional que tem o elo com o aluno, tem o elo com o pai e com a escola, né? Então, por exemplo, Douglas,
o pai e a escola percebe os sintomas dos filhos, né? A falta de aprendizagem, a questão comportamental, aí todos percebem os sintomas. Os sintomas é o iceberg. Já é a ponta do negócio. São sintomas. É a mesma coisa, por exemplo, assim. O meu filho, ele apresentou uma febre. Eu tenho que ir lá, né, procurar saber o porquê daquela febre. Então, dentro da educação, quem vai estar buscando a causa do sintoma, o primeiro profissional é o psicopedagogo. Muito interessante, né? Muito interessante. E você falou sobre sintomas. Às vezes, esses sintomas, eles às vezes passam despercebidos pelos pais, pela família. A gente às vezes não nota, ou podem ter pais de primeira viagem, que às vezes ainda não tiveram a oportunidade de ter filhos, né, primeiro. Aí de repente o filho tem um comportamento que as pessoas acham que é normal, e quando chega no profissional, que no caso você, já entende que realmente precisa de um acompanhamento. Mas quais são esses sintomas? Sim, ou alguns deles, né, se você puder citar. Sim. Quando você disse assim, o pai, ele pode perceber, sim, é o primeiro que vai perceber, né? Contudo, por que muitas vezes passa desapercebido? Porque tem a parte afetiva e emocional do pai. E talvez de não querer aceitar também, justamente, né? Realmente. Então, automaticamente, ele vai meio que esquivando, ele vai recusando, né? Mas nós temos os sintomas aí que são muito sutis, né? Eu falo que dentro da parte acadêmica, a criança que muitas vezes, né, até esses dias eu recebi, e sempre eu vou estar falando, né? Citando, né? Citando. Uhum. Eu recebi uma mãe lá na minha clínica essa semana, que a criança tem 6 anos e que tem dificuldade na fala, mas ela ficou esperando que talvez ela fosse desenvolver. Talvez resolvesse. Resolvesse. Então, sintomas normalmente, quando vai para a escola ela vai começar a perceber que a criança ela não acompanha, né, os conteúdos daquele ano. Lá na educação infantil, os professores eles já podem estar ligados, né? Já podem perceber. Isso. A mãe ela vai perceber a questão motora da criança, a criança não parar quieto nem um pouco, né? Uhum. Você normalmente pede a criança para fazer alguma coisa, mas ela está sempre esquecendo, né? Então, são sintomas sutis. Né? E ao passar, com o passar do tempo, esses sintomas eles vão se tornando mais perceptíveis, ou assim, aumentando mais? Na verdade, Douglas, o que acontece? Quando a criança ela ainda não foi para o ambiente escolar, ele só está em casa, né? Uhum. Não se é exigido muito. Sim. Não é? Não tem as regras, né? As regras sociais, não tem ali um conteúdo, ele não vai ser mensurado. Em casa ele não vai ser mensurado. Mas quando vai para a escola, é que é percebido maiores sintomas. Ok, suponhamos que percebe-se alguns sintomas, né? Qual é o caminho que a gente deve fazer para buscar, né? Para buscar a ajuda de um profissional, buscar a solução desses problemas? Então, Douglas, por exemplo, eu vou falar da demanda mais que acontece comigo, né? A vivência. Normalmente, qual é a maior procura lá na clínica? Normalmente é a criança com dificuldade de aprender. Não aprende a ler, não aprende... Normalmente, Douglas, a criança ela está chegando hoje com 7, 8, 9 anos sem estar alfabetizada, né? Uhum. Então, a escola... depois, pós-pandêmico, o que aconteceu? Tudo virou transtorno. Tudo virou transtorno, né? Tudo agora é transtorno. Tudo é transtorno. E, de alguma forma, a escola ajudar, né, com tantas comorbidades aí, não ficou fácil mesmo. Então, as crianças, elas vieram dessa pós-pandemia, que foi onde eu acho que foi a grande explosão comportamental, emocional e da escola também.
foi pós-pandêmico, porque não foi fácil, né? Então, uma das coisas maiores, a maior demanda é a falta da criança, da atencional, né? As crianças mais desatentas, as crianças que não conseguem interpretar o que lê, a criança que não consegue memorizar a tabuada, a criança que com notas muito baixas, crianças com recusa de ir para a escola. Então, esses são sintomas que mais eu tenho lá no meu consultório. A maior demanda hoje é nesse sentido. A parte atencional mesmo, a parte comportamental ligada à aprendizagem. Atenção, senhores pais. Você que está acompanhando aí, ó, o nosso Prosa e Café de hoje, se os seus filhos estão apresentando alguns desses sintomas, né, você deve procurar aí a ajuda de um profissional, de um psicopedagogo, para quanto antes, melhor, né, Zenaide? Sim, porque, por exemplo, quando eu disse, uma criança com 6 anos, né, que quando a mãe diz boneca, ela fala eca, ou seja, ela está só falando as últimas sílabas, né? E a mãe ficou esperando até 6 anos, sendo que nós temos o marco do desenvolvimento de uma criança, né? Assim como nós temos o marco do desenvolvimento de uma criança que, aos 2 anos, ela tem que falar pelo menos 50 palavras, né? Olha que interessante, hein? Presta atenção nisso aqui. Aos 2 anos, a criança tem que falar pelo menos 50 palavras. Isso eu também não sabia. Não, então. Não sabia. E aí, normalmente vai dizer, não, mas é normal. Não, não é normal. Dentro do marco do desenvolvimento, nós temos a idade de uma criança, ela está tendo contato visual, né? Que ali até 1 mês, alguns dias, ela já está com contato visual. Ela já nasce com esse contato, praticamente hoje, né? Isso. Então, tem um certo tempo, se ela não tem um contato visual, se ela não fala, se ela não anda, nós temos o marco do desenvolvimento. Então, o que quer dizer isso? Se nessa etapa a criança ainda não apresenta, não tem essa habilidade, pode buscar. Pode buscar ajuda. Da mesma coisa é a parte acadêmica. Uma criança, ela chegou com 7, 8 anos, ela ainda não adquiriu o processo de leitura, ela já vai começar o sofrimento dela. Algo não está certo. Não está certo, pode ter certeza disso. E assim, bem interessante o nosso tema de hoje. Eu acabei de descobrir que com 2 anos ela tem que falar pelo menos 50 palavras. 50 palavras. Com quanto tempo que a criança tem que andar? Existe essa regra também? Assim? Sim, no máximo ali 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 2 meses já é para estar andando. Então, já é para estar andando. E aí tem todo esse processo de desenvolvimento que a gente tem que prestar atenção. Nós como pais, eu falo que eu já sou pai 2 vezes, né? A gente apanha muito, sofre muito antes de aprender. Mas é muito importante essas dicas para que os pais que estão nos vendo, ou até mesmo quem tem criança em casa, independente de ser pai ou não, mas que acompanhe esse desenvolvimento e saiba que, gente, tem psicopedagogo agora, tem todo um aparato e você precisa, ainda mais agora nesse pós-pandemia, né? Você acha que a pandemia, que foi uma grande responsável por esses transtornos que estão acontecendo com as crianças? Ela só potencializou. Potencializou, que já vinha acontecendo, né? Sim, eu falo assim, Douglas, né, que um dia o que me levou a fazer psicopedagogia foi a Escola Portal do Saber, que nós fechamos em 2020, viu? Realmente, né? Inclusive, eu tive uma dificuldade, né, em assimilar que havia fechado a escola. Sempre quando a gente ia fazer algum evento, lembra? Eu falava da escola e tal. Mas, enfim, a escola foi fechada em 2018, né? 2020, na verdade, 2020. Ela fechou as portas 2020. 2020. Então, gente, ó, tá aí. Acabou. O ciclo da EPS acabou em 2020, né? Então, o que eu estou te falando. Antes, a EPS, ela foi um motivador para que a tia Ju fosse fazer psicopedagogia. Por quê? Porque nós vamos voltar um pouquinho lá no passado. Sim. Vamos voltar. O que acontece? Eu, em 2000, no ano de 2000, eu era professora e eu tinha 27 crianças com 4 anos de idade. E
naquela época, era com tranquilidade que a gente geria uma sala de aula, né? E a EPS, de alguma forma, quando eu abri a Escola Portal do Saber, quando os professores, eles tinham ali 12 crianças, eles quase arrancavam o cabelo. Porque tia Ju, né, tá muito difícil. E às vezes eu falava assim, não, vamos falar do conteúdo, como que as crianças... Não, mas as crianças não estão deixando eu dar a aula. Estava dificultando o processo. Eu falei, não, eu tenho que entender. Procurar saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com essa geração, né? Então houve essa mudança de um ano 2000... em 2000 você conseguia, né? 2000. 20 e tantas crianças... Sim. Normal. Sim. Aí, de repente, começou meio que a metade das crianças na sala e os professores não estavam conseguindo. Não, quando eu era professora. Sim. Aí, depois que eu abri a escola, lá no ano de 2008, 2009, né? Então, houve já uma mudança. Uma mudança perceptível, Perceptível. Embora a gente sabe que a geração, Douglas... Antes era a cada 5 anos se mudava, viu? A geração, o modo de viver. Hoje já está sendo 3 anos com a evolução aí da tecnologia. Está mudando muito, né? Estou te falando assim, o que me levou a estudar o comportamento, a buscar, foi justamente o objeto de estudo ali da escola naquela época. E foi muito bom para mim. Foi muito bom. E naquela época, eu já sei que nós lidávamos com muitas crianças com transtorno. Porque hoje eu olho para trás, nítido. Você já consegue entender, né? O que antes não entendia. Sim. E muito interessante que eu tenho uma criança não, que hoje ele já está no ensino médio, ele está terminando o ensino médio. E a mãe falou para mim que ele foi diagnosticado com TEA. E ele foi um aluno nosso. Dessa época. Dessa época. Que aí eu fui voltar, né, na minha mente, como era a alimentação dessa criança, como era o comportamento dessa criança. E ficou, porque a gente também não entendia, ficou esse tempo na EPS, ele ficou na época até o 8º ano. Até o 8º ano, EPS. 8º ano, isso... Entende? E eu fiquei sabendo no ano passado que ele foi diagnosticado até o quanto o sintoma é sutil de alguns. Bem interessante ser estudado. Você fez correto, né? Você percebeu uma necessidade, buscou aperfeiçoamento, se profissionalizou e hoje você tem a capacidade de perceber o que antes era imperceptível, né? Eu falo que Deus me agraciou. Por que Deus me agraciou? Ele permitiu que eu passasse por todas as funções. É um privilégio, Vivenciasse. Né? Eu fui professora, eu fui coordenadora lá no Colégio Assunção, né? Depois, eu fui professora na EPS. Depois, eu fui porteira, servente. Eu fui... eu vou falar. O grande objeto de estudo para mim foi sempre eu estar ali no portão da escola. Sempre estar no portão. Porque eu via a atitude da criança, a atitude do pai, né? Então, eu passei por todos os ambientes da escola. Então, Deus permitiu isso para mim. Eu falo que é um privilégio que Deus me permitiu, que hoje eu não tenho como falar só como profissional, mas eu passei por todas as esferas, embora eu falo que tudo vai mudando, a geração vai mudando, mas Ele me deu a graça de passar por todas essas esferas, né? E com certeza foi um grande aprendizado, né? Foi. E eu falo que o maior aprendizado meu foi o portão. Porque você tinha aquele contato direto com pais e alunos. Com o pai e com os alunos. Muito interessante. Sobre a questão comportamental, as mudanças que agora surgem a cada 3 anos, como é que você avalia tudo isso? Douglas, eu avalio assim que a informação está demais. Muita informação. Muita informação para pouca vivência e pouca formação. E muita informação desnecessária, né? Sim, quando você disse assim, pai, fique atento para esse marco do desenvolvimento, você pode ter certeza. Isso aí eu te falo com toda certeza, pela vivência. Muitas mães, elas já têm até no celular delas, quando elas engravidam, como que ela deve
fazer para que seu filho evolua, para que desde o ventre, né, ali, desde a gestação, ela vai estimulando. Você pode ter certeza que ali no celular dela, ela tem toda essa informação. Ela tem toda a informação do marco do desenvolvimento. É só mesmo uma questão de estar atento, né? Estar atento é o que eu te falei. Entra a parte emocional, que eu não quero ver isso no meu filho. Não quer aceitar. Não quero aceitar. Interessantíssimo. Eu estava lendo um estudo que diz que aproximadamente no ano de 2040, essas, não sei se podemos dizer doenças ou transtornos mentais, você que é um profissional vai avaliar melhor, mas diz que será as principais doenças serão a depressão, a ansiedade, o TDAH e todas essas questões mentais mesmo, por causa da maneira que essa geração agora está sendo cuidada, está sendo criada e está exposta a tanta informação, né? Olha para você ver a gravidade da situação que nós estamos vivenciando, né? O que a gente pode fazer para mudar isso? Na verdade, quando também eu comecei a minha pós em psicopedagogia, todos os professores que entravam, quase todos, 50% dizia assim: 2025, a cada 25 crianças que nascer, uma será autista. E eu questionava, né? Aí ele falou, não, assim como tem as pesquisas quanto à obesidade, quanto a diabetes, tem também dos transtornos mentais, né? Então, eu fazendo um curso agora, o curso ABA avançado, e eu achei muito interessante que tem o CDC, que é o Centro de Pesquisa dos Estados Unidos, que a cada 2 anos eles soltam uma pesquisa, né, sobre os transtornos mentais. E disse, em nós estamos em 2023, 2021, a cada 44 crianças, uma é autista. Só que, durante o curso, né, uma notícia bem quentinha é o quê? Que agora saiu, no mês passado, a cada 34 crianças, uma será do espectro autista. E o que quer dizer isso? Aí eu fui fazer análise. Nós estamos em 2023, são 34 crianças. Então, 2025 vai ser isso, mais ou menos o que eu escutei lá em 2017. Realmente. Nós estamos aqui com a Josenaide Pierre, ela que é psicopedagoga e tem informações valiosíssimas, né? A partir de que idade a mente humana precisa ser estudada, precisa ser cuidada para o convívio na sociedade? Douglas, a partir do momento que a criança nasce. A partir de que nasceu já tem que começar a cuidar. Né? Eu tenho que começar ali dar afetividade com a criança. O principal é o afeto. A família. A família, o afeto, o cuidado, né? O estímulo ali. E a primeira coisa que a criança ela tem que se sentir é segura. Segurança, né? Em primeiro lugar. A mente humana, ela está muito ligada à afetividade. Afetividade, olha só que... E faz todo sentido, né? Porque quando uma mulher está grávida e o pai, ou até mesmo a própria gestante mesmo, acaricia a barriga, canta música de ninar, a criança já nasce assim com aquele ambiente acolhedor e tal. E tem pessoas que acham que não é importante isso, mas estamos aqui diante da Josenaide, que é profissional e está dizendo aquilo que muitos já sabem, mas que alguns talvez dispersam, acabam não entendendo muito, né, o sentido. Então já começa aí, né? Isso, porque de onde nascem todos os nossos sentimentos e pensamentos? É da nossa mente. Da nossa mente. E onde que vai ser criado esses pensamentos e esses sentimentos? Com a afetividade, aquilo que eu plantar na mente do meu filho. Então tá aí, ó. Se você plantar coisas boas... Vou colher coisas boas. Vou colher coisas boas. Os problemas mais recorrentes que precisam do acompanhamento psicopedagógico
Sim, é os problemas ligados à aprendizagem. Ligados à aprendizagem. Nós trabalhamos, a gente fala terapia da aprendizagem, né? Que é a parte comportamental e cognitiva, né? Então, a gente está trabalhando muito o emocional ligado à aprendizagem. E é até interessante, Douglas, esses dias, porque eu estou atendendo uma paciente pós-AVC, né? Uma paciente de 40 e poucos anos, que ela teve AVC. Então, eu estou fazendo toda essa estimulação cognitiva, né? Então, e isso também, ele é muito importante, né? Que é um trabalho que o psicopedagogo faz que às vezes não sabem, né? Não sabe. Que é só ligado à parte acadêmica, mas não, a estimulação do cérebro. Assim como o nosso físico, ele precisa de ser estimulado, né? Para criar ali os músculos, nós também fazemos a estimulação cognitiva para criar sinapses, os neurônios, né? Que fala que é a plasticidade do cérebro. Olha que interessante, né? Você também faz acompanhamento de criança com autismo? Sim, eu faço, né? Esse acompanhamento, né? Que é necessário, ele está dentro dos transtornos. Dentro dos transtornos. E não tem como a gente afunilar o nosso trabalho só com um tipo de transtorno, né? Nós fazemos, né? E temos lá duas crianças que são extremamente lindas, né? E que estão desenvolvendo lá com a Tia Ju. O que é uma criança autista? Dá para descrever assim? Olha, nós temos os critérios, né? Tanto é que também, 2013, que a gente fala o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, antes de 2013 ele foi mudado. Antes era a tríade, né? Para começar a ver os sintomas, né? Meu filho apresenta isso, que é atraso da fala, que é a comunicação social, né? O atraso da fala já é a comunicação social, contato visual, interação e estereotipias, o que são os comportamentos, né, os movimentos repetitivos. Hoje nós estamos, depois de 2013, é a díade que eles falam, não é tríade mais, díade, né, que eles juntaram a questão da comunicação social, prejuízo da comunicação social e da interação social. E o segundo é o comportamento estereotipado, que seria a questão mesmo dos movimentos repetitivos, os flappings, né? A rotina, a restrição, né? Como um todo. É possível os pais perceberem quando um filho tem autismo? Sim, sim. E os sintomas, né? Mais aparentes é o prejuízo na comunicação social, na interação social e movimentos repetitivos, né? Quando a gente fala da comunicação social, é aquela comunicação que ela é funcional, né? Que há o diálogo, né? Muitas crianças, por exemplo, elas no momento em que ela está assistindo televisão, as que têm, né, que apresentam esses sintomas na falta da comunicação social, muitas delas vão ficar repetindo o que o desenho o que ele está assistindo. Vê na televisão e repete os movimentos. Repete tudo. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Por exemplo, quando você está conversando com uma criança, que muitas vezes ela só vem falando em inglês, né? E não tem o diálogo, não é funcional. Porque a comunicação, ela só é funcional quando é entendida. Quando há o diálogo. Há o diálogo, né? Então, a criança ela vai apresentar atraso na fala, pouco contato visual, né? Ela pode, às vezes, por isso que às vezes passa desapercebido. Porque antes falava assim, ela não tem contato visual nenhum. Hoje ela já tem um pouco de contato visual, mas ela esquiva. Normalmente ela vai esquivar esse olhar. Então, um dos sintomas é esse pouco contato visual, a comunicação funcional, foi como eu expliquei, né? E a interação.
e os movimentos repetitivos, ou seja, todos os dias ele tem que fazer daquela forma, né? Uma das coisas, a rotina, né, Douglas? E isso é muito importante o pai tá percebendo. Eu tive uma criança com 1 ano e 6 meses no meu consultório. Uma mãe me levou. E muito interessante, ela vinha, eu consegui, numa sessão junto com a mãe, nós conseguimos que ela viesse até mim, tivesse afetividade, que muitas vezes elas não chegam até a gente. Essa criança, ela teve afetividade, ela vinha, ela corria, né, no meu ambiente lá, junto comigo na sala. Eu sentei no chão junto com a mãe para criar esse vínculo. Ela vinha, me abraçava, tinha um pouco de contato visual, mas depois ela ia lá para o cantinho. Ela ia para o cantinho dela. E lá ela começava, né? Muito interessante. Pensa numa criança linda. Ela sorria, né? Sozinha. Ela dava risadinhas altas com ela mesma. Depois ela voltava. Ela interagia, mas depois ela ia para o cantinho dela. E essa mãe, né, ela só precisava de uma força para dizer: leve a sua filha para o diagnóstico. Porque, Douglas, o diagnóstico não é fácil mesmo o pai saber, né? Realmente. O pai nunca quer saber. Não quer, nós não queremos. Nós queremos. Vamos, claro que não. Eu vou ser muito sincera, eu não quero saber do que eu tenho fisicamente. A gente na verdade. A gente reluta mesmo. É algo nosso do ser humano. Mas eu falei, olha, precisa de saber. Necessário. É necessário. Porque antes, o diagnóstico, o que fazia esse diagnóstico? Né? E algo que virou convenção, ficou um preconceito muito grande. Não, se ficarem sabendo que meu filho tem isso, antigamente era isso, era assim. Então esse diagnóstico ficou já com esse preconceito, ficou com esse formato, mas hoje é diferente. O diagnóstico faz com que a evolução da criança, que realmente nós possamos fazer o tratamento da criança de forma assertiva, né? Fazer o tratamento da forma correta. Por mais que seja difícil para os pais receberem esse diagnóstico, é necessário, é para o bem da criança. Os pais têm que pensar dessa forma, né? Isso, com certeza. Existem níveis do autismo. Existem uns termos novos, né, que você até citou, TEA, né? Explica pra gente aí sobre esses termos e também os níveis, né, que são os níveis que tem o autista, né? Isso. O que acontece? Antes, né, e até cada profissional, cada um fala de uma forma. Existia o Asperger ou Asperger, né? Que era o autista, né? Dentro do autismo, a criança autista que apresentava sintomas sutis, né? Tinha uma boa interação, tinha uma linguagem, uma comunicação funcional e superverbal mesmo, né? Como uma criança normal. Só tinha alguns sintomas sutis, né? Que era seria mais os comportamentos restritos, né? Só que em 2013, com o DSM-5, mudou-se a nomenclatura. É TEA, né? TEA, transtorno do espectro autista, né? Então, englobou. O Asperger está junto aí com o TEA, do transtorno espectro autista. E antes era, né, nível leve, moderado e severo. Hoje é níveis de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3. O quanto a criança ela precisa de suporte para que ela se torne mais autônoma. Entende? Certo. A função do psicopedagogo é perceber esses sintomas e ajudar no tratamento. E existem outros profissionais também que vão atuar nessa recuperação, vamos dizer assim? Sim, com certeza. Por exemplo, é importante a gente entender quem faz esse diagnóstico, né? Quem começa, né? Quando eu disse para você
O psicopedagogo ele está muito ligado no tratamento, né, do TEA, porque o que acontece? Quando uma criança ela é diagnosticada transtorno espectro autista, nós temos as comorbidades, né, tanto médicas quanto psiquiátricas. O que acontece? A criança ela foi diagnosticada, né, com transtorno espectro autista, que normalmente quem vai diagnosticar é o psicopedagogo. Ele vai fazer levantamento de hipóteses, mas todo diagnóstico ele é fechado por uma equipe multidisciplinar, né? Se vai mais dentro do comportamento, eu vou buscar um psicólogo, neuropsicólogo e neurologista ou neuropediatra, né? Quem vai fechar mesmo todos os diagnósticos, né, e principalmente ligados ao comportamento, é o neuropediatra. Agora, se é um transtorno ligado muito ao acadêmico, né, por exemplo, vou fugir um pouquinho só para entender aí. Quando uma criança ela apresenta distúrbios de aprendizagem, que é a dislexia, o psicopedagogo e o fono, ele fecha, fonoaudiólogo. Entende? Entendido. Então, cada transtorno, por isso que o psicopedagogo, ele é um dos primeiros, porque ele vai indicar, ele faz o levantamento de hipóteses. Certo. Entende? Voltando lá no TEA, que eu falei das comorbidades, né? Porque a gente vai indo para um lugar e para o outro. TEA, ele tem as comorbidades, tanto psiquiátricas quanto médicas. Psiquiátricas entra a parte do TDAH, que é uma comorbidade, da depressão, da ansiedade. Médica, normalmente eles vão apresentar convulsão, restrição alimentar. Entende? Então, na médica é mais isso. Quando se fala, Douglas, que tem medicamentos para crianças, crianças autistas, tem para as comorbidades. Porque quando a gente fala de transtornos, não tem cura, tem melhora. Não, então se não tem cura, eu não vou fazer nada. Aí que nós temos que diminuir os sintomas dessas comorbidades. Zenaide, o autismo em si, ele pode ser considerado uma doença? Não, porque a doença, ela tem uma causa definida. E o autismo não? Não. Ele é um transtorno, né? É um prejuízo que afeta o neurodesenvolvimento da criança. Agora, mudando um pouco de assunto, você como educadora, qual é a sua visão, assim, como que você vê esses massacres que vem acontecendo nas escolas, esse tema que tem assustado aí as pessoas, né? E não é para menos, né? São fatos de uma crueldade muito grande, né? No último dia 5 de abril aconteceu aquele massacre lá, onde 4 crianças foram mortas, 5 ficaram feridas. E a população, as pessoas estão aterrorizadas com tudo isso, né? Como que você vê tudo isso? Eu vejo assim, Douglas, que é algo que a gente fica até sem palavras mesmo, Sim, né? Sem ter o que dizer, porque né? é triste, né? O que tem acontecido, né? E que, de alguma forma, algo se perdeu. Realmente. Algo se perdeu. Ou nunca ninguém encontrou. Né? E o que eu tenho visto, assim, que eu até não, muitas vezes, né, eu não sou muito a profissional muito social, que vai ali na rede social e que coloca a sua opinião, né? Porque é muito difícil. O que eu tenho visto, né, diante disso, é que o quê? A escola está sofrendo muito, né, com isso.
porque de alguma forma liga-se, já a escola já não é tão prazeroso, né? Então está se ligando muito o ambiente da escola como algo ruim, né? Ficou muito triste tudo isso. E às vezes o que eu tenho percebido, né? A escola querendo se defender, falando se aprende educação em casa, a escola ensina matemática, história, geografia, e cada um, né, querendo colocar a responsabilidade no outro. Realmente. Eu acho que diante de tudo isso, é entristecedor mesmo essa situação, né, de irem nas escolas, mas a escola, ela ali só é um ambiente em que se demonstra tudo o que está acontecendo dentro, né, do primeiro ambiente que a criança está inserida. Você acha que, na sua opinião, o que poderia estar causando esses ataques, essa forma de agir em alguns casos são adolescentes, nesse caso que aconteceu em Blumenau, não é adolescente, mas o que poderia estar causando esses ataques? Eu costumo dizer assim, Douglas, que cada um, a atitude de cada um é o que tem dentro de si. Então, eu não diria, não vou ficar apontando que é a família, eu não vou estar apontando que é a escola, que quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas eu vejo o seguinte, que nós precisamos de ter uma educação diferente. Tem que mudar os parâmetros. Os parâmetros, sabe? Eu vou voltar um pouquinho tempo, lá na EPS. Uma vez eu encontrei com uma mãe que a filha é super inteligente, mas comportamentalmente ela não seguia regras como um todo. E um dia eu recebi essa mãe dentro da minha sala de direção, que ela disse assim: a digital influencer que eu estou seguindo, ela disse que eu não posso frustrar a minha filha. A digital influência. A digital influência. Nossa, que influência, né? Que eu não posso frustrar a minha filha. E ali eu vi que eu nem sabia muito da digital influencer, né? Eu não sabia. E aí eu fui buscar. E eu fiquei imaginando, gente, o quanto a tecnologia ocupou a educação dos pais. Tá me entendendo? Então, assim, eu acho que está faltando aí uma educação cristã dentro da nossa casa. Princípios cristãos. Princípios cristãos. Está faltando. Porque se você for pensar, em todas as casas tem o celular, em todas as casas tem a tecnologia. Realmente. Mas se nós formos buscar, o filho não conhece a palavra de Deus. Nem todas as casas, né? Nem todas as casas. Eu vou te dizer hoje que talvez 40% das casas tem uma educação cristã. Que o pai senta, que o pai ensina onde ele deve andar. Para mim, é isso. Então você acha que precisa ter uma educação cristã, além da educação que os pais já devem dar, que é o discernimento entre o certo e o errado, ter uma educação cristã, ou seja, levar até as crianças a palavra de Deus, né? Sim. Os ensinamentos. Mas tem que ser lá dentro da família. Dentro de casa. Primeiro. O primeiro. E a escola, ela só vai contribuir. Mas tem que existir. É porque muito se vê falando sobre não está podendo mais frustrar. Isso. E eu vi algo relacionado assim, a questão da religião, dizendo que nas escolas, em algumas escolas, eu não sei se é em todas, que não pode não pode fazer o Pai Nosso,
e aquelas orações que antigamente, na minha época que eu estudava, tinha. Dizem que na escola hoje não pode mais. Talvez, se não pode na escola, que se faça em casa, né? Isso. Porque já é um começo. Com certeza, né, Douglas? Então, eu vejo que isso tem que acontecer, sabe? A tecnologia está aí e ela tomou o lugar do pai e da mãe. Realmente. Tomou o lugar. Porque ali ensina tudo, né? Tudo. Só não ensina coisas que são necessárias. Né? E também eu vou voltar, sempre eu vou voltar na época da escola. Eu me lembro que eu falava assim para os pais: você tem coragem hoje de deixar o seu filho, eu sempre usava a ponta da cidade com a outra ponta. Você tem coragem de deixar o seu filho lá de uma ponta da avenida a outra andando sozinho? Tia Ju, nunca. Eu falava, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa, eu me preocupo demais. E eu dizia, e você entrega o celular para ele? E deixa ele com o celular o dia todo? Você sabe o que ele está vendo? Porque ali ele está indo para o mundo. E um mundo que você não sabe para onde ele está indo. Realmente. E uma vez que a criança entra naquele mundo ali, com aquele acesso a tantas informações, né, eu ouvi alguém dizer sobre comparar uma criança com um HD novinho, né? Que está recebendo muitas informações e ali elas vão ficando. Então, a criança ela recebe muitas informações pelas redes sociais e se não tiver acompanhamento dos pais, tem muito, é muito perigoso, né? Sim, porque eles não conseguem filtrar. Eles não conseguem saber o que é bom e o que é ruim. E o que eu percebo esses dias, uma mãe, ela foi uma grande parceira minha. Grande parceira. Porque eu falei, eu queria muito entrar nesse mundo digital dessas crianças. Eu queria saber o que elas estão jogando, como é esse jogo. Porque às vezes você escuta ali, você se sente, né? Pelo choque de geração, que a tia Ju hoje, eu não me importo de dizer, né? A minha idade, 52 anos aí, né? Olha, hoje eu lido com criança de 5, 6 anos. Olha aí. Quantas gerações já se passaram? Hoje era para eu ser vó, né? Então eu estou lidando ali com aquelas crianças e às vezes elas têm um vocabulário que eu falo, meu Deus, estou em outro mundo. Nem entende às vezes. Não né? entendo. E aí eu vendo duas crianças que elas não se encontram muito, mas foi entre uma intervenção e outra, e essas crianças se encontraram. E elas começaram a falar em inglês. E em seguida elas já estavam falando de um jogo. E aí eu deixei uma das crianças lá no reforço e entrei com essa outra para fazer a terapia. E aí ela disse para mim, tia Ju, deixa eu voltar a conversar com a outra criança? Eu disse sim, depois que a gente terminar aqui, a gente vai. Mas eu queria fazer a observação com essas duas crianças. E ali eu fiz a terapia com ela e depois uni essas duas crianças no ambiente. Lá no ambiente do playground lá. E eu fiquei ali observando. Nisso a mãe chegou. Quando a mãe chegou, eu fiquei ali assim, eu fui até a mãe. Falei, mãe, você entende toda a comunicação que a sua criança está fazendo? Ela falou assim, Ju, às vezes não. Falei, você vê o que ela está assistindo? Sim, eu olho. Falei, você consegue entrar naquele mundo? Ela, não. Falei, você me permite? Ela, não, eu vou mandar o iPad. Falei, nossa, eu vou ficar extremamente grata por isso. Porque eu queria entrar naquele mundo. E aí eu entrei um pouco. Muitas descobertas. Algumas ainda, porque eu tenho certeza, Douglas, se eu entrar um pouco mais, se tiver pais que me permitam ali na terapia, fazer isso eu quero fazer. Mas eu vou te dizer, o que eu vi é que ali não tem jogo tranquilo. Não tem. Não tem. Não mesmo, né? Não tem. Por exemplo, e é um jogo visto tranquilamente. A criança, ela entra ali no mundo, ela é a personagem, né? E ali, ela vai para uma cidade.
Nessa cidade tem todos os ambientes, né? Tem ali o salão de beleza, tem o berçário, tem a casa que tem a cozinha. Elas vão, fazem um lanche e uma interage com a outra. Só que esse interagir não tem fala. E esses jogos também é no silêncio, que eu falei, uai, antigamente os jogos dos meus filhos, a gente ficava ouvindo o som que a gente falava, baixa o som. Uhum. E é tão agora intuitivo, para que o pai nem perceba. Tudo em silêncio. Tudo em silêncio. Aí o que acontece? Primeiro momento, o que eu percebi lá? Hoje as crianças estão hiper mega inquietas, não estão? Sim. Não é? A maior queixa da escola são as crianças não ouvirem, não pararem para ouvir. Para ouvir. O que acontece? Essa criança, ela já andou em toda a cidade correndo. Uhum. E eu falei, já correu a cidade toda, não vai ficar quieta na escola. Nunca. Lá, ela uniu com outra amiga, só que elas não conversam, cada um no seu mundo. E não para em nenhum ambiente nesse jogo. Não para. Aí ela entrou no ambiente do banco. Ela foi lá, buscou a bomba, estourou o cofre, explodiu o cofre e saiu. Olha o nível. E é simples. Né? Porque tem por níveis, né? Uhum. Pode a idade. Então, só esse, que é o nível mais tranquilo. A criança, ela vai para todo... E se nós já sabemos que o aprendizado, ele existe como? Por meio da repetição. Por meio da repetição. Então, todos os dias, essas crianças estão vivenciando isso e elas não param em nenhum ambiente. Como que elas vão aquietar? E como que é a mente dessas crianças? Quando você disse assim, Josanaide, por que o massacre? Tem muita informação não boa entrando na mente dos filhos, tem muitos sentimentos, tem talvez muita violência dentro de casa, não vou falar de bater, mas violência verbal, né? Que ao invés de ouvir o filho, eu tenho até um post que esse já tem um certo tempo que fala, a disciplina positiva, ela vem de ouvir, questionar e instruir. E quando a gente fala de ouvir, não é que eu vou ouvir e falar que meu filho está certo. Vai, meu filho, seja permissivo. Não. O ouvir é para que eu entenda. Questionar. Para eu questionar algo, eu tenho que entender, eu tenho que entrar naquele mundo um pouco. Para que depois eu instrua. E será se os pais hoje estão tendo tempo de ouvir o seu filho? Será que os pais estão deixando a correria do dia a dia, né? E tantos afazeres, e às vezes deixando passar em branco algo que é extremamente necessário? Josanaide, qual conselho você daria para os pais em relação a esse momento que estamos vivendo? Primeiro, né, pensar, né, o que eu estou construindo na mente dos meus filhos, sabe, Douglas? Porque o pai, ele é o líder, né? Ele é a liderança do filho. E o que eu percebo muitas vezes, os pais, e é normal, não estou falando que não, é normal os pais ficarem muito preocupados, angustiados, muitos de mandar o filho para a escola. Principalmente quando na mídia, né, sai dia 20, vai acontecer isso, né? E tem tanta informação, né? Até crianças mesmo, gravando vídeos com... Outro dia eu vi um vídeo de uma criança com facão, um machado ali, só para aterrorizar. Às vezes a criança não tem nem noção do que está fazendo, mas acaba divulgando isso, a internet, ela permite, né, que as pessoas façam esse tipo de coisa, então realmente assusta mesmo, né? Isso, é normal. Mas primeiro o pai, ele buscar, né, a escola, principalmente, né, nós estamos falando da escola, olha, qual política que vocês estão criando, né, mediante isso, unir com a escola, mas não deixe de levar seu filho para a escola, né? Primeira coisa,
eu falo, né? Até esses dias mesmo, porque no ambiente clínico eu perguntei para as crianças, como que vocês estão se sentindo mediante isso? Uns diziam que estava com medo, outros que não. Mas o que eu digo primeiro, não, o primeiro momento, o primeiro impacto, não leve para sua criança o medo, né? Porque o ambiente da escola, ele tem que ser prazeroso. E se o pai já cria que lá tem massacre, a criança, ela já vai, principalmente as crianças que são mais sensíveis, elas vão ter medo de ir para a escola e isso vai impactar no processo de ensino-aprendizagem dele por um bom tempo, né? Então, assim, primeiro, eu falo assim que os pais, eles têm que procurar só os adultos. Procure saber lá na escola, vocês estão tendo outras medidas de segurança, né? Vamos juntos pensar, para depois colocar para o filho, né? Mas às vezes muitos pais, tá tendo massacre na escola, vai acontecer isso, aterroriza a criança e ela não tem estrutura para isso. Um assunto interessante também, aconteceu um fato isolado aí, de uma pessoa que viu uma situação, já está todo mundo alarmado mesmo, não era nada daquilo que a pessoa pensou que fosse, mas já pegou, gravou um áudio, mandou e acabou assustando ainda mais as pessoas. Então tem que tomar cuidado também com aquilo que você pensa, né? Você vê uma situação e já pensa que também a gente entende que está todo mundo alarmado, todo mundo com medo, mas temos que tomar esse cuidado. E quando você se deparar, né? Nós nos depararmos com alguma situação, procurar direitinho, saber o que é, informar direitinho, para não sair causando mais pânico do que já está havendo, né? Até eu falei para as crianças, olha, antigamente, como que era? Não tinha nem muro às casas, né? Era de vizinho para vizinho, aí demorava um pouco, mas agora é rápido, né? E as pessoas têm necessidade, né, Douglas, de espalhar o pânico, né? Tudo, as pessoas elas têm isso, né, dentro delas. Então, tem que ter esse controle emocional, né, diante disso. Por isso que eu falei, os pais eles têm que primeiro respirar diante da situação, filtrar o que eu vou dizer para o meu filho. Realmente, concordo plenamente com você. Agora vamos mudar um pouco de assunto, mas não saindo dentro do tema da psicopedagogia. Joseneide, sobre o TDAH, né? Quais são os sintomas? O que causa? Causa é genética. Genética. Então, muitas vezes pensa assim, não, adquiriu o TDAH depois que foi para a escola, adquiriu o TDAH, não. Nada veio disso. Do papai e da mamãe. Então é hereditário. É hereditário e genético, ou seja, vem nos genes mesmo, né? Então, assim, normalmente, sabe quando você vai buscar o seu filho na escola e você fala assim, nossa, como que foi a aula hoje? Não sei. Não sei. Nossa. Não sei. Então, muitas vezes tem esse esquecimento, né? E uma dos sintomas maiores é essa questão mesmo, a desatenção, a hiperatividade, não parar quieto, né? E o TDAH, como eu já disse, o transtorno, ele não tem cura. E quando a gente fala em TDAH, a gente pensa logo em criança, né? E a realidade é outra, né? Por exemplo, eu pergunto para você, oi, tudo bem? A gente conversa no primeiro contato, qual é o seu nome? Aí você me fala o seu nome e de repente eu já esqueci. Aí fica assim, gente, como que é o nome dessa pessoa, né? Eu creio que alguém, isso acontece, já aconteceu comigo e deve acontecer com alguém que está aí vendo. Isso pode ser um sintoma também? Pode. Por isso que nós temos que fazer, né? Se a gente for imaginar no mundo de hoje, né, Douglas? A gente não está lembrando de muita coisa, né? Não estou lembrando de muita coisa. Com muita informação que vem, né? Por isso que tudo é feito um diagnóstico, uma investigação, né? Sim. E para que a gente não fale, isso é TDAH, eu não posso. Chegou um momento, quando se falou, né, principalmente da hiperatividade, o que acontecia? A gente ouvia, era assim,
tal fulano é imperativo. A gente ouvia até assim, né? Imperativo, né? Então, assim, e foi criando-se, rotulando todo mundo com TDAH. Por isso que é importante, claro, tem os sintomas. Tem os sintomas, né? Que vai, e o TDAH a gente percebe mais quando ele vai para a escola. Que foi, lá no início a gente disse, né? A questão da criança que ela lê e não consegue interpretar, muitas vezes, é o déficit atencional aí. Né? A criança que muitas vezes ela... Você estudou hoje a tabuada com ela, amanhã ela já esqueceu tudo. Sabe? Então, assim, tem dificuldades. Olha, eu tenho uma grande demanda de TDAH no meu consultório. E uma das coisas, porque o que acontece com o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? São 3 tipos, que antigamente era TDA, transtorno, déficit de atenção. Depois TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E também mudou essa nomenclatura, que é só o TDAH. E aí tem a prevalência. Por exemplo, quando você tem lá os protocolos, você faz esses testes, tem a prevalência. Se foi na hiperatividade ou se foi na desatenção. E às vezes é combinado, é tudo junto. Tudo junto. Entendeu? Então, assim, eu vou falar hoje de um adulto. Sabe aquele adulto que ele pensou aqui uma coisa, ele já quer, por exemplo, eu pensei, nossa, eu queria tanto um carro novo, ele vai ali, ele já compra o carro, sem pensar que eu vou dar conta de pagar. Vai lá e compra, acho por impulso. O impulso. O adulto é muito isso. O compulsivo, que compra. Coisas que nem vai usar, vai comprando. Se você for olhar, ele é um TDAH. Sabe? Aquela pessoa que tem muitos sonhos, deixa eu fazer muitas coisas, mas ela não foca. Não foca. Entende? Então, assim, e o adulto? Será que temos muitos adultos assim? Será? Eu acho que sim. Todos eles são pais. Por isso que as crianças hoje, elas são diagnosticadas, né? E com essa questão, é muito na parte da hiperatividade, né? Que não para quieto em nenhum momento, né? Uhum. Quando a gente fala que a criança ela não para quieta, é quando não tem controle inibitório, mexe o tempo inteiro com as mãos, tá ali, ele tem necessidade de ficar batendo, ou então com a mão, né? Uhum. Fica ali cantando, né? Então, assim, esse hiperativo a gente percebe. É perceptível. É perceptível lá na escola, ele não para quieto. Mas e o desatento? Nossa. Que normalmente, o que é muito? É a cópia do quadro, que ele nunca consegue acompanhar. Entende? Porque uma vez que ele olha lá, né, que nós temos prosa e café, ele vai escrever prosa. Ele voltou aqui para escrever. Na hora que ele volta, ele se perdeu diante do quadro todinho. Uhum. Né? Então, ele não tem muita motricidade, ele não tem noção de lateralidade, ele não tem noção, muitas vezes, da estética do caderno. A letra, normalmente, é super desorganizada, o caderno desorganizado, né? Você, muitas vezes, no dia a dia, você fala, olha, vai ali na cozinha e busca para o papai ou para a mamãe a xícara e traz uma colher e traz o prato. Ele vai ouvir só o prato. A xícara e a colher ficou para trás. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Falando em TDAH, autismo, né? Deixa aí um alerta, né, para os pais, para as pessoas que identificaram alguns desses sintomas nos seus filhos, né, para procurarem ajuda para procurarem a ajuda de uma profissional, né? Porque quanto mais cedo você buscar esse tratamento, buscar esse atendimento, menos sofrimento para os filhos, para a família toda, né? Isso, Douglas, é como eu falei, né?
a gente entende que a gente não quer saber, tem a recusa, mas é muito melhor saber. Porque quando a gente tem o diagnóstico, nós vamos fazer esse tratamento e a evolução precisa, sabe, Douglas? Sempre eu vou falar, né, das vivências, mas eu tenho uma criança que ela é diagnosticada com dislexia, que é um transtorno, né, específico de aprendizagem em linguagem. É a criança que tem dificuldades, trocas de letras, dificuldade na leitura e na escrita. Só que a família, ela abraçou tanto o tratamento, sabe? E a evolução dessa criança, até conversando com a mãe semana passada, porque não é fácil mesmo você ir para o tratamento, né? Porque não é como você pegar, fazer uma unha, comprar uma roupa e você vai ver na hora. Ver o resultado na hora. Na hora. Não é isso. É um tempo. Mas o resultado, ele vai aparecer e vai ser com fundamentação. Então, alerta que eu faço para os pais. Não deixe de buscar ajuda profissional para que o seu filho tenha evolução. Porque não existe uma criança que foi para um tratamento e não houve evolução, né? Então, assim, que abre-se as mentes para isso, né? Não tenham medo, busque, né? Nós estamos aqui para ajudá-los, para ser um ajudador, né? Tendo essa escuta empática com o pai, ajudar a família mesmo, e não só a família. Nós como profissionais, psicopedagogo, para ajudar a escola, né? Quantas vezes eles percebem os sintomas, mas quem vai ajudá-los a elucidar esses sintomas somos nós, né? Então, nós estamos aqui para isso. Então, pais, busque o quanto antes, né? A gente fala mesmo, busque o quanto antes o tratamento para os seus filhos. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso Prosa e Café de hoje, levando esses temas, esses assuntos, né, para, de uma certa forma, poder ajudar, né? O nosso intuito é esse. E é como eu já disse, se você percebeu durante toda a nossa conversa aqui, que aí na sua casa tem uma criança com alguns desses sintomas, procure ajuda. E com certeza eu indico essa profissional aqui, né, Josenaide Pierre, que nós temos uma parceria de muito tempo. E deixo aqui o contato, né, aqui na nossa tela. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que é gerido pela Josenaide Pierre, ele funciona lá no prédio onde era a antiga Escola Portal do Saber, na Rua Goiás. Para agradecer, né, este momento aqui, porque eu acredito que cada um, Deus, ele dá o dom, né, Douglas? Você Isso. tem esse dom muito abençoado, Obrigado. né? E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família cada dia mais. E muito obrigado, pais, muito obrigado, professores, todos que nos acompanharam aqui, né? E que eu possa ter ajudado, né? Que o nosso intuito maior é ajudar. Isso. Que eu possa ter ajudado em algumas, esclarecendo algumas dúvidas. E qualquer coisa nós estamos aqui para ajudar cada dia mais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né, a você como pessoa e também pela profissional excelente que é e pela nossa parceria que já dura aí mais de 15 anos. Amém. Obrigado, e a porta do nosso Prosa e Café vai estar sempre aberta para você. E é um prazer, né? Eu espero que você tenha gostado do nosso Prosa e Café de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar lá o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima.